Olá, tudo bem com vocês? O nosso vídeo 51 trata-se de probabilidade e estatística. Sou a professora Elkiene Luiz, com componente curricular matemática. Introdução. Nesta aula, estudaremos alguns aspectos de linguagem sobre estatística e probabilidades. Veremos ideias, significados e alguns termos específicos usados na estatística e na probabilidade ao longo do tempo, assim como sua importância e aplicabilidade em nosso dia a dia. A origem da estatística. A origem da estatística está associada à palavra estado, do latim status. Há indício de que a estatística já era usada antes de Cristo, uma vez que se fazia censos na Babilônia, na China e no Egito. Evolução dos estudos de estatística e probabilidade. A estatística teve um maior desenvolvimento a partir do século XVII, com os estudos de Bernoulli, Pascal, Laplace, Gauss, Leibniz, entre outros. As ideias da probabilidade, no entanto, foram utilizadas também para tornar a estatística uma ciência bem mais fundamentada. A origem da probabilidade. A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa provar, testar, demonstrar, ser de valor. Segundo alguns autores, a probabilidade ela teve sua origem por volta do século XVII, na tentativa de responder às questões ligadas aos jogos de azar. Então, pela figura aqui, você está vendo que a origem da probabilidade foi justamente porque eles queriam responder às questões ligadas aos jogos de azar. Como é utilizada a probabilidade? A probabilidade é utilizada em diversos setores da vida social e da pesquisa científica, como, por exemplo, nos cálculos atuariais, especialmente os associados aqui aos seguros de vida, nos estudos demográficos e, em especial, os estudos de incidência de doenças infecciosas e o efeito da vacinação na construção das loterias nacionais e o estudo de jogos de azar. Na física, na biologia, na estatística e na geografia e etc. Quer dizer, foram usados em vários setores. Não só esses que a gente citou, mas sim outros mais. Que justamente para quê? Porque eles queriam saber a certeza. Então, a probabilidade era utilizada tanto na vida social como na pesquisa científica, né? Então, o experimento aleatório. Um experimento que pode resultar em diversos resultados, mesmo se repetido da mesma maneira a cada vez, é chamado de experimento aleatório. Então, o experimento aleatório é o processo de coleta de dados relativo a um fenômeno que acusa a variabilidade em seus resultados. Então, é um processo de quê? De coleta, que pode resultar em diversos resultados, mesmo que ele seja repetido várias vezes. Mesmo repetido da mesma maneira, a cada vez ele vai ser chamado de quê? De um experimento aleatório. Por quê? Porque ele vai ser repetido, é igual o caso, por exemplo, se eu jogar uma moeda, né? A moeda dá a possibilidade de quê? De cair cara ou coroa. Mas se eu jogar uma, duas ou três vezes, ela pode cair só cara, como pode cair também cara ou coroa. Então, isso é chamado de quê? De um experimento aleatório, que é, no caso, é um processo de coleta de dados relativo a um fenômeno que acusa a variabilidade em seus resultados. Algumas dicas, quer dizer, alguns exemplos sobre experimento aleatório. Primeiro, jogar uma moeda e observar a face superior. Então, você joga uma moeda para o alto, você não sabe se vai sair a face superior ou inferior, se vai cair cara ou coroa. Então, isso é um experimento aleatório. Jogar uma moeda 4 vezes e observar se o número de caras obtida. Então, isso há a possibilidade de não cair cara, de cair só coroa, há a possibilidade de sair só cara. Então, isso é chamado de experimento aleatório. Contar o número de peças defeituosas produzidas por uma máquina no período de um dia. Então, isso é a possibilidade numa fábrica de você fazer as peças e algumas, tanto há a possibilidade de não sair nenhuma defeituosa, como há a possibilidade de sair algumas
defeituosa, algumas peças defeituosas. Então, isso é importante para o quê? Para o experimento aleatório. Outro exemplo, observar o tempo de vida de uma lâmpada que foi colocada para funcionar após fabricada. Então, eles vão fazer essa análise, se essa lâmpada vai funcionar, se não vai, se funciona por um dia, ou por 2 dias, ou por um mês. Então, isso não sabemos, né? Então, através desse experimento aleatório que a gente vai conseguir, né? E muito obrigada pela atenção e fiquem com Deus. E pratiquem bastante atividade. Fiquem com Deus.